dia a todos! Aqui estamos novamente, dando início ao segundo bimestre. Galera, a partir de agora a gente vai entrar num assunto mais amplo, né, abordando o contexto mundial relacionado a ecossistemas, a biomas e tudo mais, tá? A partir de agora a gente vai estar entrando no conteúdo lá no seu livro didático, a partir da página 3 até a 6, nessa primeira parte, ok? Então, de que a gente vai falar? Bioma. O que é bioma? O que seria biomas mundiais? Vocês veem aqui a representação gráfica, um mapa, né? Demonstrando os tipos de biomas em cada região, tá? Tanto no continente americano, africano, asiático e Oceania. Então, antes de a gente entrar sobre o assunto de bioma, eu preciso demonstrar a vocês o que seria bioma. Mas para eu explicar bioma, eu preciso dizer o que compõe um bioma, tá? Então vamos começar do zero? Vamos lá. Para vocês entenderem melhor, eu acho que vocês já se recordam do que significa isso daqui, né? Nível de organização de vida, ok? Então vamos lá. Vamos começar do mínimo para o máximo, tá? O bioma já está quase no fim do máximo, né? Então, tudo que está ao teu redor, tudo, inclusive você, é composto de átomo, né? Átomos, vários tipos de átomos. Ou seja, um átomo uniu mais de um átomo, nós formamos uma molécula, juntou vários tipos de moléculas. Quando a gente está falando de vida, quando une várias moléculas, a gente forma organelas que compõem as células. Então, organelas são várias estruturas dentro da célula, cada uma tem a sua função. As organelas compõem uma célula. União de várias células, a gente forma um tecido. União de vários tecidos, a gente forma o órgão. União de vários órgãos, a gente forma sistema. Nesse caso aqui, ele está dando relacionado ao exemplo dos ossos, né? Do sistema ósseo. Então, aqui, ó, o átomo que forma a molécula, que forma a organela, que forma a célula. A célula, nesse caso aqui, é o osteócito, que é uma célula óssea. Célula óssea, várias células formam o tecido ósseo. O tecido ósseo forma o órgão, osso. E vários ossos formam o sistema ósseo. Vários sistemas, ou seja, sistema cardiovascular, sistema ósseo, sistema respiratório, sistema reprodutor, todos os sistemas formam um organismo. Ou seja, aqui está dando o exemplo de um animal irracional, mas vamos dar o exemplo de nós. Nós somos um organismo compostos por vários sistemas. Cada sistema é formado por vários ossos. Cada osso formado por vários tecidos. Cada tecido formado por várias células. Cada célula é formada por várias organelas e cada organela por molécula e molécula por vários átomos. Reparou que eu no início fui subindo e depois eu fui o inverso? Então, isso aí são níveis de organização da vida, ok? Então, beleza. Parei aqui. Por que eu parei aqui? Porque é a partir daqui que eu vou estar abordando nessa aula, tá? Então, organismo é você. Juntou você e mais todos os seus familiares, por exemplo. Você e seus familiares, mãe, pai, irmão, tia, tio. Eu uni vários organismos. A partir do momento que eu uni vários organismos, eu formei uma população. Agora, considerando a sua casa, eu juntando a sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, seu irmão, sua irmã e seu cachorro, sua gata, seu coelho, eu juntei mais de um tipo de espécie. Eu juntei a sua espécie, que é a espécie humana, com outras espécies. A partir desse momento, eu formei uma comunidade. Então, população é você unir vários indivíduos da mesma espécie. Sua casa, por exemplo, sua família. Agora, você considerando sua família e seus bichinhos de estimação, você tem uma comunidade na sua casa, tá? Ah, professora, não tem cachorro, não tem gato, mas deve ter mosquito, aranha, papagaio, que voa por aí. Então, considerando no ambiente da sua residência, teria uma comunidade. Então, a comunidade nunca é vista isoladamente. Vamos dar um exemplo? Bom, você reside numa região que tem clima típico, água, vamos dar no geral, vamos mudar o exemplo, né? Vamos dar o exemplo do mangue. Você vai no mangue, você vai ver que tem água característica, vegetação típica daquela região, você vai ver que tem animais encontrados somente ali, plantas encontradas somente ali,
Ou seja, você vai ver uma comunidade, né? Comunidade porque você está abordando várias espécies. Mas essas espécies estão relacionadas com fatores que não têm vida. Exemplo, temperatura da água, incidência de luz solar, pH da água, salinidade. Lembrem-se que isso são fatores que não têm vida, mas que favorecem a vida. Esses fatores são chamados de fatores abióticos. A, prefixo A, negação, bio, significado vida. Abióticos são fatores que não têm vida, porém favorecem a vida, ok? E a comunidade, por exemplo, aqui a gente não está abordando fatores abióticos, professora, só fator biótico, ou seja, fatores relacionados à vida, beleza? Então, o que é o ecossistema? Ecossistema são fatores bióticos, ou seja, as vidas que ali se encontram, interagindo com os fatores abióticos, como deu o exemplo do mangue, tá? E vários ecossistemas a gente forma a biosfera. Opa, mas tem um detalhe. Entre o ecossistema e a biosfera, no nível de organização, vocês não veem bioma. Mas bioma nada mais é que a proporção de um ecossistema diferenciado, ou seja, em maior proporção. Porque se você for pensar em ecossistema, uma poça na frente da sua casa é um ecossistema. Uma regiãozinha lá onde tem aranha, a teia de aranha, com vários mosquitos ali aderidos, ali também pode ser um ecossistema. Quando a gente fala bioma, é uma proporção maior, um ambiente mais extenso, tá? Por exemplo, no Brasil, a gente pode dizer que a Mata Atlântica é um bioma. Ah, professora, não é ecossistema? É um ecossistema, mas olha a proporção da Mata Atlântica. Então, ela é classificada como bioma, tá? Até mesmo porque ela pega várias regiões, vários estados brasileiros, tá? Então, a proporção dela é muito grande. Então, os ecossistemas são muito variados e não se distribuem de forma homogênea pelo planeta. Desse modo, os que apresentam semelhanças de clima, vegetação, solo e aspectos físicos típicos são agrupados em biomas. De maneira geral, pode-se determinar que um bioma é uma grande área formada por um complexo de ecossistemas, que foi o que eu acabei de falar, dando o exemplo da Mata Atlântica, tá? Então, de início, de imediato, vocês já vão fazer uma atividadezinha simples aí da página 4. E detalhe, a pergunta já dá a resposta, você só vai colocar na ordem, tá? Olha só, cada ser vivo está inserido num ambiente de diferentes níveis de organização, como indivíduo. O indivíduo é você. Vários indivíduos da sua família, por exemplo, formam uma população. A população da sua casa, junto com seus animais domésticos, comunidade. A comunidade envolvendo fatores abióticos, ecossistema. Ecossistema, bioma, bioma, biosfera. Só você colocar na ordem aqui, tá? Então, indivíduo, população, comunidade, ecossistema, bioma, biosfera. Então, dando continuidade, essa imagem está no seu livro, tá? Aqui ele faz a demonstração separadinho. Vocês veem que está bem definido a separação entre os biomas. Na realidade, é que não tem como representar aqui. Mas na realidade, gente, não é tão definido assim, tá? A transição de um bioma para o outro não é definido. Você não vai passar a linha, opa, aqui é Mata Atlântica, aqui já é manguezal. Não é bem assim. Ele tem uma transição bem não delimitada, entendeu? Vocês veem características de um bioma no outro, na divisão, tá? Não tem como ter separação completa. Então, por exemplo, quem vai lá no Cerrado vai ver que tem um momento que você na viagem, se for de carro, você vai ver que há uma diminuição, vai diminuindo, até diminuir de vez a mata que caracteriza a Mata Atlântica. Não é uma linha desenhada no chão que separa um tipo de ecossistema do outro. Não, isso é impossível, isso não acontece, tá? Bem, então aqui está definido os tipos de biomas que existem, mas não são todas que a gente vai entrar em detalhe, até mesmo porque você já conhece as características. Por exemplo, como calota polar, tá? Então a gente vai entrar aqui nas mais trabalhadas, beleza? Para esse momento que é o 7º ano. Então, vamos lá. Começando pela floresta pluvial tropical, qual é a característica? Grande índice de chuva, clima quente e úmido. O úmido está relacionado exatamente pelo grande índice de chuva. Ele possui a maior biodiversidade do mundo, ou seja, uma variedade de vida muito grande relacionado. Isso aí está inteiramente ligado a grande índice de chuva, porque tem uma grande quantidade de água,
e o clima ser quente, tá? Isso facilita muito a quantidade de vidas presentes naquele local. Então, o solo da floresta é rico em matéria orgânica superficial. Isso é resultado da decomposição das folhas e dos animais que morrem naquele ambiente. Exemplos que nós temos é a floresta amazônica, as florestas da região central do continente africano e da América Central. Ele está representando aqui, ó, ok? Bem, próximo bioma, savana. Temperatura quente durante todo o ano, com 2 estações bem definidas. Uma chuvosa e a outra seca, tá? Vegetação formada por gramíneas, gramas, né, no geral, além de grupos de árvores e arbustos isolados. Quem não viu algum desenho, algum filme que a pessoa está perdida no deserto e de repente acha uma região que tem água em abundância, árvores, aquilo ali é chamado de oásis. Oásis são arbustos, grupos de árvores, água em abundância em pequenos locais isolados no meio do deserto, tá? Conhecido como oásis. Isso aí é característica da região da savana. Na época da seca, muitas espécies como elefantes, gnus e zebras precisam migrar em busca de alimento e água. É abundante a quantidade de insetos, principalmente cupins e mosquitos. É muito notável também o encontro de escorpiões nessas regiões, tá? Ocorre na savana africana e no cerrado brasileiro. Lembrando que o Brasil também tem esse tipo de ambiente, tá? Desértico. Então, lá na sua página 6, vocês vão ver esse experimento aqui. Galera, é muito simples. Quem não tem uma plantinha, ou uma árvore, ou um arbustozinho na sua residência? Aqueles que não tiverem e puderem fazer na casa do tio, tia, eu sei que muitos não estão nem saindo de casa por causa da quarentena, mas existem casos que familiares moram perto ali de vocês, ou então o que for possível. Vocês vão pegar um saco plástico e um pedaço de barbante ou fita, né, tipo durex, e vocês vão pegar um galhozinho onde tem bastante folhas e vão enrolar, colocar o saco e vão enrolar, fazendo com que ele não consiga ter a passagem de ar, tá? Não tem a passagem de ar do saco ali. Qual é o objetivo? Já vou antecipar o objetivo da questão, do experimento. Eu quero que vocês observem que como ocorre o processo de perda de água pela vegetação. E vocês vão entender o porquê em ambientes como esse daqui, ó, em ambiente desse daqui, as plantas serem, na maioria das vezes, espinhosas, tá? O objetivo de vocês encontrarem cacto, por exemplo, nessas regiões, é exatamente a forma que a planta tem de evitar a perda de água. Então, dessa forma, ela tem uma menor menor perda de água através da transpiração, tá? Então, o objetivo é vocês verem a partir desse experimento exatamente essa quantidade de água que ela perde. Vocês vão passar de um dia para o outro, quando vocês forem lá tirar o saco, vocês vão ver a quantidade de água que ela perdeu nesse saquinho plástico, tá? Isso aí, o ideal é deixar de um dia para o outro, mas você pode deixar 2, 3 horinhas só, mas se for de um dia para o outro, você vai ver uma quantidade de água considerável, tá? E depois vocês vão fazer essas questões, descreva o que você observou e como é possível relacionar o que foi observado com a perda das folhas pelas plantas da savana na estação da seca. Então, próximo bioma, campos e bosques. Em campos e bosques, a temperatura baixa no inverno é baixa no inverno e alta no verão. Também pode ser chamado de pradaria na América do Norte, de pampas na América do Sul e de estepe na Ásia, tá? A fauna natural dos campos é composta de herbívoros nativos, ou seja, animais que se alimentam da vegetação típica da região, como os bisões da América do Norte, roedores, lobos, raposas e grande quantidade de insetos. E a floresta sazonal temperada. Na floresta sazonal temperada, os verões são quentes e úmidos e invernos com dias curtos, com pouca luminosidade e ocorrência de neve. Vegetação adaptada a essa variação de temperatura, sendo composta de plantas herbáceas, musgos no verão e grande árvore cujas folhas perdem a cor e caem no outono. Gente, observem que cujas folhas perdem a cor e caem no outono, ela tem uma característica da vegetação, da folhagem, ser meio laranjada, tá?
inclusive, algumas regiões do Brasil também têm essa característica, como Campos do Jordão, por exemplo. Vocês observam que no outono elas ficam todas alaranjadas, avermelhadas, né? Característica de quando ela vai perder essas folhagens. Então, no verão, a fauna é rica, mas durante o inverno muitas dessas espécies hibernam e outras espécies migram para regiões quentes para buscar alimentos e se reproduzir. Galera, hibernam. Animais que hibernam, eles se alimentam durante o período que tem alimento disponível e hibernam para evitar o gasto da energia, porque no frio nós gastamos muita energia para nos mantermos aquecidos. Motivo do qual nós, seres humanos, no inverno sentimos mais fome. Por quê? Porque a gente gasta mais energia para nos mantermos aquecidos. Num período, por exemplo, de frio, que está 8 graus Celsius, tua temperatura média é de 36,5. Então, teu corpo faz de tudo para manter esses 36,5. Só que ele gasta muita energia para isso, tá? Então, para que isso não aconteça com esses animais aqui, o que acontece? Eles se mantêm hibernando, que a temperatura, quando a gente dorme, ele diminui. A nossa temperatura corporal diminui. E quando esses animais hibernam, eles estão gastando menos energia do que se eles estivessem acordados, tá? Bem, a floresta sazonal temperada também ocorre predominantemente no hemisfério norte. Então, aqui a gente encerra esse primeiro momento da aula. Eu peço que vocês façam as atividades da página 4, que eu organizei as ideias que eu coloquei lá no início dos slides, e a página 6, fazendo ciência, que é aquele de amarrar o saco plástico no galho. Observe, vocês vão se surpreender com o resultado, tá? Então é isso, a gente encerra por aqui nessa primeira parte da aula. Abraços e até a próxima.